de trauma que eu nunca consegui tirar. E aí acaba que eu ficava nessa, ficava nessa, ficava nessa. Só que também eu ficava assim, eu preciso me organizar para tirar minha carteira. Preciso me organizar para tirar minha carteira. É tempo, é aquela coisa toda. E aí, quando foi em fevereiro, eu virei para uma colega, né? Uma colega mesmo, não é nem uma amiga, assim, porque a gente não tem muito relacionamento, mas eu virei, vamos tirar nossa carteira junto? Bora. Vamos se programar? Bora. Então tá bom, então. Só que tudo que a gente determina para fazer, o inimigo, ele quer destruir. E aí, acaba que eu determinei que esse mês de abril eu ia tirar minha carteira. E quando foi no finalzinho de março, eu recebi uma notícia muito delicada financeiramente e que iria, assim, me barrar muito financeiramente e automaticamente eu não conseguiria dar andamento na minha carteira de motorista. E aí, nisso, eu fiquei com aquilo no meu coração, falando, Senhor, tá nas tuas mãos, o Senhor vai fazer um milagre. E eu creio nisso. E nas madrugadas a gente está num propósito de oração, né? E nas madrugadas eu virei para o Senhor e falei, Senhor, não tem como eu ter algo tão forte no meu coração, o Senhor determinar algo tão forte para mim e o inimigo querer tirar dessa forma. Eu não aceito, eu não aceito. E o Espírito Santo virou para mim e falou bem assim: reveja suas palavras proféticas. Reveja suas palavras proféticas. E na escola de profetas do ano passado, uma das palavras que eu recebi, uma das várias palavras que eu recebi, foi acesso. Você está chegando o tempo de você ter vários acessos. E eu fiquei com aquilo, fiquei com aquilo, fiquei com aquilo e tal. E quando foi na segunda-feira, eu acho que foi na segunda-feira passada, a pastora Marta, que é aqui da igreja, no Modeladas, eu não tive como ir para a igreja. E aí a pastora Marta deu o testemunho dela do carro dela. E ela falando do carro dela, que o marido dela deu o carro para ela, e ela contando o testemunho, aquela coisa toda, e eu aqui em casa chorando e falando, Jesus, eu preciso ter meu acesso, eu preciso. E aí, nisso, o Espírito Santo falou de novo comigo. Como que você vai ter acesso a algo, sendo que você não tem o acesso? É exatamente como se fosse a leitura de um contrato de direito. Quem é advogada sabe. É entre linhas que a gente precisa estar alinhada e, assim, ouvido atento para escutar o Espírito Santo. Porque eu estava literalmente internalizada em querer o acesso, mas eu não estava internalizada em querer o meu acesso. E aí, quando eu determinei isso tem uma semana, eu falei, Jesus, não sei o que vai acontecer, mas o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. E aí, quando chegou na terça-feira, eu cheguei do trabalho, corrida, e uma colega também aleatória virou e falou bem assim, amiga, eu preciso falar com você urgente, eu preciso falar com você urgente. E ela é assessora de uma grande amiga minha. E eu, pronto. Aconteceu alguma coisa com essa menina e eu fiquei preocupada. Cheguei, entrei no banheiro e eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E ela, amiga, você está sentada, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. Aí eu, amiga, o que aconteceu? Você ganhou sua carteira de motorista. Aí eu, o quê? Aí ela, só estou te falando que você ganhou a sua carteira de motorista. Em uma semana, que eu determinei que eu queria o meu acesso. Quando a gente determina algo, literalmente entre linhas na nossa vida, o Senhor escuta. Falar com o Senhor é exatamente estar ligado de uma forma intensa e de uma forma direta. Ele é nosso Pai. A gente não precisa falar, ai, Jesus, então, eu quero esse acesso. Eu quero essa situação. O Senhor vai me ajudar a ter aquilo. E isso para mim mexeu muito comigo, porque eu sei que o Senhor está fazendo algo. Amém. E eu decreto e eu profetizo aqui na vida dessas abençoadas, dessas bonitas de Jesus, que o Senhor está dando acesso para vocês. Mudam a forma de linguagem de vocês. Peçam para o Senhor o acesso, determinem que vocês terão acesso, porque Ele vai escutar e Ele é fiel e Ele é maravilhoso.
Amém! Palmas para Rai. Glória a Deus, Rai. E aí a irmã ofertou na sua vida a carteira, foi? Amiga, uma outra pessoa ofertou na minha vida, minha carteira. Que Olha, não glória sabia a do que eu estava Deus. passando, não sabia do que realmente eu não iria conseguir a minha carteira esse mês, não sabia de nada, simplesmente foi lá Aí, e ofertou. Deus faz. Obrigada, Rai. Nós, na Comunidade das Nações, nós temos uma frase que a gente diz assim, ó, sempre que a gente ouve um testemunho é porque Deus quer fazer de novo. Eu Então, as creio. irmãs que querem tirar a carteira de motorista, que ainda não dirige, toma posse aí dessa palavra que muito em breve vocês vão ter carteira de motorista e ainda vão ter carro. Ainda vão Deus ter vai dinheiro fazer para de abastecer. novo, Raíssa Brás. Que Deus faça de novo. Obrigada, Rai. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais alguém quer compartilhar aqui nesses próximos 3 minutinhos? Amém. Eu tomo posse, Pai, da minha carteira de motorista. Ok. Amém, irmã Nilva. Tomou posse, irmã Nilva? Amém. Amém. Amém, amém. Mais alguém quer compartilhar algo que está aí no seu coração? Um testemunho nesses 3 minutinhos aqui? Irmã Josilene, irmã Lucimara, irmã Luana, irmã Edi, as irmãs que estão com a câmera aberta, que eu estou vendo aqui. Irmã Celes, irmã Dijane, irmã Marcinha, Leide. Eneida, Luzia tá com a mãozinha levantada, é isso mesmo, Luzia? Você vai Irmã contar pra gente um Luzia. negócio bom aí? Vai, irmã Luzia, a gente quer escutar a senhora. Não, eu levantei sem querer. Ó, quem tá Olha a agora é... Elaine aí, ó. Bom dia, Elaine. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Já chegou aí na casa da mamãe? Opa, olha aqui, ó. Vai tomar Ó. café. Ah, Oi, Neida, falta você trazer o pão de queijo. o pão de queijo, Elaine. Ô, gente, aqui a gente já é tão íntima que só falta passar na padaria e dizer, Elaine, tô levando pão de queijo, me espera. É isso aí. Café tá na mesa. Café já tá na mesa, pãozinho, requeijão, tá tudo na mesa. Que legal, que alegria, que alegria. Tão bom ter Oi, você. Neida. Diga, irmã Nilva. Eu acho que vou correr lá. Eu tô só a 2 quarteirão da casa dela. Bora pra casa da Luzia. Ah, não. Aqui, ó. Aí Ah, não, eu vou. Eu vou. é só chegar, irmã Nilva. Eu vou. Que lindo, que lindo. Que Deus abençoe o sábado de vocês, que seja um sábado lindo. Também, Neida. Que muito em breve nós possamos nos encontrar pessoalmente, né, irmã Luzia? Amém, amém. Eu sonho com esse dia, tá? Amém. E olha, irmã Luzia, eu acho que nenhuma irmã vai querer mais compartilhar, já é 7h38. Vou pedir para aproveitar que a Ilane já está aí com a senhora, para a senhora fazer a nossa oração inicial. A senhora pode fazer, por favor? Posso sim, Então tá, obrigada. por nada. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por essa manhã tão linda, tão maravilhosa, um dia fresquinho que o Senhor tem preparado para nós, e o Senhor nos acordou, Deus. Nós podemos contemplar as maravilhas que o Senhor tem feito sobre a terra e continua fazendo. Obrigado, Deus, por este momento de devocional, onde estou aqui, meu esposo está aqui, minha filha, e nós podemos contemplar a face das irmãs aqui na telinha, e que o Senhor continue nos dando graça, esse testemunho lindo que acabamos de ouvir. Ó Deus, aqui nós estamos para aprender mais do Senhor, que nós venhamos ter um coração grato por tudo que temos e por tudo que ainda não temos, porque tudo aquilo que o Senhor preparou para nós no reino espiritual, com certeza se materializará na nossa vida terrena, Pai. Obrigado por cada amiga desse grupo, que o Senhor continue nos dando sabedoria e discernimento na tua palavra, Pai, que o que a gente ouvir aqui, a gente venha colocar em prática, que a gente venha crescer realmente, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem usado a Eneida, a pastora Leia, as meninas do Planeja, o Senhor tem usado esse grupo, Pai, para nos abençoar, para nos enriquecer a cada dia, e que o Senhor continue
continue conosco, Pai, nos dando sabedoria, discernimento e um coração grato por tudo. Abençoa a pastora Lé, que logo mais vai estar ministrando para nós, que ela seja realmente, Pai, aquele canal que eu sempre falo, que ela é uma torneira que o Senhor abriu com o único propósito de permanecer aberta, para nos abençoar, para nos fazer com que a gente acorde, às vezes, muitos momentos, Pai, a gente é despertado de coisa que a gente já até sabia, mas a gente, às vezes, fica meio adormecido. Usa, Senhor, cada uma para a honra e glória do teu nome, e que cada família aqui representada nesse grupo seja alcançada pelas tuas bênçãos, pelas tuas misericórdias, e que quando nós passarmos por dificuldades, por turbulência, como eu tenho passado esses dias, que a gente não fique focando naquilo que estamos vivendo, mas naquilo que o Senhor está fazendo através das nossas vidas e através dessas provas, Pai. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmã Luzia. Obrigada. Obrigada por ter a senhora aqui. Obrigada, Elaine. Podem ir aí tomando o cafezinho de vocês. E nós vamos, hoje, dia 12 de abril, o título é Acordos da Vida. E a passagem está em Romanos, capítulo 15, e aqui está só o versículo 13. Queria que você que já está com a Bíblia aberta aí, para a gente ler não só o 13, mas ler do 7 ao 13. Do 7 ao 13. Do 7 ao 13, encontra aí. Romanos 15, ao invés de ler só o versículo 13, nós iremos ler a partir do versículo 7. Já pegaram a Bíblia aí? Pegou, Josilene, a Bíblia? Aí, muito bem. Tem alguém que quer fazer a leitura? Eu vou pedir para a Lu. Lu, se organiza para você ler. A Josimara vai ler a Bíblia para a gente, Josi? Obrigada, Sim, vou. Josi. Então, vamos fazer assim. A Lu lê o texto, Lu, e aí depois a Josi lê a passagem bíblica. Pode ser, Lu? Então, vamos começar com o texto da devocional. Obrigada, Lu. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios 10, 5 e 6. Acordos da vida. A palavra de Deus nos convida a reescrevermos a nossa história, rompendo com crenças limitantes e acordos silenciosos que nos afastam da verdade divina. Somos chamados para declarar as verdades de Deus sobre nós mesmos, assim como os salmistas que se autoministravam e autogovernavam. Crer é entrar em acordo com Deus, reconhecendo que fomos criados de forma maravilhosa e com propósito específico. Hoje é o dia de reescrever a sua história, pois Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. É hora de dar o seu aceite à promessa de Deus, de subir a sua frequência e verificar as suas companhias. Precisamos de conversas produtivas e amigos que desejam crescer. O roteiro da nossa vida é impresso em nossa mente e aquilo que acreditamos molda a nossa realidade. Examine as suas crenças, pois elas formam os seus acordos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, muitas vezes em nome de Deus. As suas crenças são acordos que você faz com o universo ao seu redor, atraindo espíritos que se alinham com essas crenças. A palavra de Deus é um martelo que esmiuça fortificações de concreto e Deus sempre reforça a capacidade das pessoas. Identifique o que você está dizendo a si mesmo e descubra o que Deus diz sobre isso, meditando na palavra. Ore e proclame a verdade sobre si mesmo, sendo seu próprio profeta. Desfaça os seus acordos com a inveja, o ressentimento, a promiscuidade e foque as energias produtivas. Deus está colocando caminhos no deserto e rios no ermo.
e você será visitado com novas ideias. Acredite, tudo é possível ao que crê. Amém. Amém. Obrigada, Lu. Josi, então pode ler Romanos 15, do 7 ao 13, por favor. Romanos 15, 7. Tá me ouvindo? Ótimo. Tá ótimo. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Por isso eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. E ainda, louvem o Senhor todos vocês gentios, louvem-no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios, nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Obrigada, Josi. Vou ler o último versículo, que é o 13, na versão A Mensagem. Olha como é que fala na versão A Mensagem. Que o Deus da esperança viva encha vocês de alegria e paz, para que a vida de vocês se encha de energia vivificante. Olha que interessante. Energia vivificante do Espírito Santo e transborde de toda esperança. Que lindo. Obrigada, Josi. Olha, a pastora ontem mandou mensagem, essa semana foi uma semana muito puxada para ela, fez prova vários dias, e aí ela falou, Eneida, vai seguindo, se eu acordar, eu entro lá, se eu não acordar, vocês seguiram, então nós vamos seguir. Gente, esse texto, ele é bem a cara do nosso bispo JB, e não é, Lu, ele tem uma ministração que fala sobre isso, sobre acordos da vida. Quando fala acordos, se refere a acordos internos. Você lembra de algum acordo interno que você já fez? Sabe aquela situação que você passa e você fala assim, ó, eu nunca mais vou fazer isso a partir de hoje. Eu nunca mais vou atrás de fulano. Eu nunca mais vou ter essa atitude. São acordos que você faz com você mesma. Fulano não merece o meu perdão. Eu nunca vou te perdoar. Eu nunca vou esquecer. São acordos internos que você faz e esses acordos internos, eles vão reverberar por todo o seu externo. Então, quando fala acordos de vida, é nesse contexto. Então, vamos, ó, no primeiro parágrafo, a pastora Leia, ela é muito do lúdico, né, gente? Ela traz escada, ela traz círculo, porque a pastora, ela é formada em pedagogia, faz psicologia. Eu não, eu sou formada em matemática, em estatística. Então, o meu jeito de explicar é por pontos. Então, no primeiro parágrafo, nós vamos ver o que de principal o bispo está falando aí. Então, ó, estamos reescrevendo a nossa história. E para reescrever a nossa história, é necessário a gente romper com duas coisas. E já está na segunda frase. Crenças limitantes, se você está com o livro, você pode marcar. Para você reescrever uma nova história, você precisa romper com as crenças limitantes e com os acordos silenciosos. São esses acordos que eu comecei explicando. Acordo silencioso que você tem com você mesma, com aquele diálogo interno que muitas das vezes você não verbaliza, que está só dentro de você. Eneida, mas o que são essas crenças limitantes? São aquilo que são verdades que você tem para você, que foram verdades criadas por 4 pessoas, e essas 4 pessoas começam com a letra P. Geralmente são pais, professores, pastores, ou se você é católica, padres,
e por pessoas que exercem autoridade ou exerceu autoridade sobre a sua vida. E essas crenças limitantes, elas são formadas, a maioria delas, na nossa infância. Então, é aquilo que a gente ouvia na infância que se tornou verdades para nós. Você lembra de ouvir alguma coisa na sua infância que isso se tornou uma crença para você? Se você lembra de alguma frase, escreve no chat. Eu lembro de uma frase que a minha mãe falava muito para mim. Tudo que você começa, você não termina. Como que é isso, Eneida? Você começa as coisas e não termina. Você começa a lavar a louça e rapidinho você já deixou a louça sem lavar. Então, eu cresci com aquilo na minha mente. É verdade, tudo que eu começo eu não termino. Tanto que eu comecei o primeiro semestre de pedagogia e não terminei. Mudei, fui para matemática. Então, por várias situações na minha vida, eu começava e não terminava. É aquilo que a gente escuta e que depois, quando a gente cresce na fase adulta, a gente fala, eu preciso quebrar isso. Crenças que falam assim, você é muito desorganizada, você não vai longe, ninguém vai te querer para casar porque você é muito bagunceira, você é desorganizada. Sabe aquilo que você vai ouvindo? E aquilo dali se torna crença. Trazendo para o contexto financeiro, nós, quando chegamos na fase adulta, aquelas experiências que nós tivemos na infância acerca de dinheiro, nós levamos para a fase adulta. Aquilo que a gente ouvia dos nossos pais. Às vezes, Eneida, eu não fui criada pelo meu pai e pela minha mãe, mas eu fui criada pela minha tia, pela minha avó. E aí você ouvia frases como, dinheiro é sujo. Quem fica rico é porque está fazendo coisa errada. O dinheiro muda as pessoas. Quem é rico não vai para o céu. Então, dinheiro não é para a gente. Nós nascemos pobres, isso não é para a gente. Essas coisas boas que você vê aí não é para a gente. Veja o nosso nível, veja onde a gente mora, veja quem nós somos. Então, nós crescemos pensando, dinheiro não é para mim. Eu nunca vou ter dinheiro sobrando. Sempre vai faltar. Dinheiro não dá em árvore. Lembra? Dinheiro não dá em árvore. A gente não tem dinheiro. Quantas vezes a gente cresceu ouvindo não tem dinheiro? É difícil. Se você, eu sou de 84, viu o programa da Xuxa, lembra daquela cena que a Xuxa tinha a mesa do café da manhã e que ela ia e comia um morango? Não sei se vocês lembram daquela cena, ela pegava aquele morango grande, lindo na boca, e eu ficava pensando, meu Deus, qual é o sabor daquele morango? E eu falava, mãe, compra morango. E minha mãe falava, menina, morango é difícil. Eu morava em Patos de Minas. Morango, aqui na nossa terra, é difícil encontrar morango. E se a gente encontrar morango vai valer ouro. Gente, eu cresci pensando, morango vale ouro. Gente, qual é o sabor do morango? Eu fui experimentar morango, eu já estava adulta, porque naquela época as frutas eram banana, maçã, laranja. Então, são crenças que a gente vai enraizando dentro de nós. Então, para a gente reescrever a nossa história, nós precisamos romper com essas crenças e com os acordos silenciosos. O que você tem dito acerca de você mesma? Eu nunca vou crescer, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou ser feliz num casamento, eu nunca vou arrumar uma pessoa que vai me amar, que vai amar a minha família, que vai amar os meus filhos. Eu já fui casada 2 vezes, 3 vezes, é impossível eu ser feliz num terceiro casamento. São crenças que vai dentro de nós. Mas eu quero dizer para você que em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim, pois para Deus não existe nada impossível. Essa crença, essa limitação que você tem colocado para dentro de você, dentro do seu coração, eu quero dizer que para Deus isso não existe. Ele é o Deus do impossível. E aí, no finalzinho do primeiro parágrafo, o bispo traz para a gente, assim como os salmistas, nós precisamos, olha, 2 palavras aí que a gente tem descoberto nas devocionais, palavras diferentes, né? Ontem foi desgoverno, hoje nós temos 2. Autoministração.
e autogoverno. Autoministrar. Sabe aquele dia que você acorda desanimada e que às vezes você fica esperando Deus usar uma outra pessoa para falar com você? O bispo nos ensina muito sobre autoministrar. E é o que o salmista fazia. Autoministrar é você falar para você mesma. Lembra aquela passagem do salmista que ele fala assim, ó, por que está abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. Por que está abatida, ó minha alma? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Então, autoministrar é você se ministrar. E às vezes a gente fica esperando receber uma palavra do nosso líder, do nosso pastor, esperando Deus usar um profeta, né? Ir no culto e falar, não, Deus vai usar. E às vezes a gente espera mesmo, mas muitas das vezes nós não devemos esperar pelo outro, mas fazer por nós mesmas. É animar a si mesmo, se motivar a si próprio. Então, autoministrar é isso. É você falar com você mesma, eu vou levantar, eu vou me erguer, Deus vai fazer um milagre, Deus vai entrar com providência, eu não sei de onde vai vir, mas Deus vai fazer um milagre acontecer. É você se autoministrar, é você mesma falar consigo e aumentar a sua fé e a sua frequência. E no segundo parágrafo fala assim, hoje é dia de reescrever a sua história. Precisamos subir a nossa frequência e verificar as suas companhias. Gente, pessoas têm presença. E no livro da doutora Caroline Leaf, a frequência das pessoas, elas atingem um raio de até 7 metros. Então, precisamos estar com pessoas que elevam a nossa fé, que nos motiva. Estar com mulheres que, quando você vem compartilhar algo da sua vida, ela não vai dizer para você, desista, desanima, separa, divorcia, não tem jeito. Sabe aquelas amigas que é como a esposa de Jó? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Irmã, não tem jeito para você não. Amiga, não tem como não, não tem solução não. Cercar de pessoas, de mulheres de Deus. Por isso que eu sempre faço o convite do Clube do Livro, é mais um momento para você estar com mulheres de fé. Eu tenho certeza que todas que foram ontem, né, que nos encontramos no Clube do Livro, a gente sai dali animada, motivada, sabe, com a sua fé elevada. E verifique as suas companhias. Nós já falamos essa semana sobre relacionamentos. E no terceiro parágrafo, volta a falar, examine as suas crenças. Olha a primeira frase do terceiro parágrafo. Examine as suas crenças, pois elas formam os seus acordos. As suas crenças são acordos que você faz com o universo ao seu redor. E você vai atrair os espíritos que alinham com as suas frequências. Aquilo que você coloca como acordo. Toda pessoa, isso a gente vê muito, eu estava conversando com uma amiga minha do meu trabalho. Eneida, todo homem que se aproxima de mim, ele é casado. E aí eu falei para ela, certamente é uma crença que você tem dentro de você, de que talvez os melhores homens são aqueles que são casados, e aí são eles que você tem atraído pela sua vida. E aí nós fomos conversando, e foi verdade. Foi uma crença que foi instalada na cabecinha dela quando ela tinha 8 anos, por uma tia que ela amava. A tia dizia, olha, busque, quando você crescer, busque naqueles homens que já estão namorando ou que já estão casados, porque se eles já estão casados, certamente é porque é uma boa pessoa. E eu falei, amiga, você tem que desfazer essa crença. Enquanto você não entender que existem homens bons, solteiros, o que você vai atrair, o que você vai sair em busca é de homens casados, porque é uma crença que está aí dentro de você. São acordos. Ela lá com 8 anos ouviu a tia falar e pegou aquilo dali como crença. E eu falei, amiga, você vai encontrar um homem solteiro que vai te amar, você vai poder casar e ter seus filhos. Você não vai começar um relacionamento destruindo uma outra família. Então, são acordos, são crenças que estão instaladas dentro de nós e que nós precisamos trazer a verdade de Deus para essa crença. E no último parágrafo fala assim, identifique o que você está dizendo a si mesma.
Sabe, todos nós passamos ao longo do dia conversando com a gente mesma. E você pode, eu não sei se a psicologia explica isso. A psicologia explica, Lu, esses diálogos internos? Fala, Lu. Sim, né? Porque a Bíblia diz também, né? Muito antes da psicologia, que assim como o homem acredita na sua alma, assim é, né? E a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem uma FM interna, que é uma estação onde a gente fala com a gente mesmo o tempo todo. E às vezes a gente fala alto, né? Que a gente fala, fulano tá falando sozinho, né? Não tá falando não sozinho, tá consigo mesmo. E às vezes a gente não fala, mas dentro da nossa mente a gente está ali o tempo todo falando, né? Com o nosso eu, né? Porque a gente tem várias estruturas de personalidade, mas a gente está ali sempre em contato com elas, né? Com aquela, principalmente com a estrutura da personalidade que a gente tem para o dia a dia, né? Que dita as regras, que a gente chama de superego, né? A gente tem o id, que é o inconsciente, que é o desejo, enfim, né? Que são as coisas que às vezes a gente nem admite. O ego, que é essa estrutura funcional, e o superego, que dita as regras, né? E de como a gente funciona, do que pode, do que não pode. E as nossas crenças, né, sobre nós mesmos estão muito no superego, tá, gente? Porque aí são regras que a gente adotou de vida, né? E como você falou, Eneida, de coisas que foram ditas para nós e a gente acreditou. É como se a gente fizesse assim, estou de acordo, e aí a gente bota para dentro, assinou um contrato, né? Com a gente mesmo, com uma regra que outra pessoa escreveu, gente, mas que a gente adotou para a nossa vida, né? Sejam pessoas, e assim, eu não sou tão lúdica quanto a pastora Leia, tá? Mas enquanto eu te ouvi, enquanto eu li o texto, e eu tenho um espelho aqui na minha mesa aqui do escritório, né? E ele tem dois lados. Ele tem o lado do espelho normal e ele tem aquele lado que aumenta, sabe? Que aumenta, que a gente pode olhar e pensar, eu vou ver todos os defeitos. Mas, na verdade, hoje eu quero fazer um convite para nós todas, para a gente se olhar no espelho e falar a verdade para a gente, sobre que acordos a gente teve, né? Que palavras a gente aceitou, a gente deu de acordo e começou a viver de acordo com elas. E que existem coisas que a gente precisa ter coragem de olhar no espelho e dizer, eu vivo de acordo com essa palavra, né? Eu tenho vivido com isso, porque é tempo de quebrar acordos. Porque o bispo começa claramente dizendo, a palavra de Deus nos convida a reescrevermos a nossa história. Então, a gente não vai reescrever se a gente continuar concordando com coisas, né, que vieram lá de trás, com crenças que a gente adotou, que a gente abraçou e que não são para a gente, para esse tempo do novo que Deus tem para nós. Então, a gente precisa olhar no espelho com sinceridade, assumir quais foram os acordos com os quais a gente tem vivido até hoje e que eles não podem mais nos acompanhar nesse novo tempo. E aí, rasgar esse contrato e reescrever a nossa história. Amém, Lu. Vou pedir, Lu. Gente, a Lu é psicóloga e a gente aprende muito com ela. Lu, vou pedir para você fazer a oração final para a gente e eu só vou finalizar aqui com o último parágrafo. Então, hoje você está sendo chamada a quais são as crenças que você internalizou? Segundo, quais são os acordos que você tem com você mesma? Porque esses acordos, eles moldam o seu futuro. E no último parágrafo, identifique o que você está dizendo a si mesma. Ao longo do seu dia, o que você fala com você mesma? Eu vou conseguir, eu vou vencer, vai dar certo, eu vou prosperar, eu vou pagar essas dívidas, eu vou ter dinheiro investido, ou eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou conseguir superar essa dor aqui, eu vou morrer, não tem saída para mim. A minha vida viveu até o último dia endividada, ou não vai ter saída, Deus não vai restaurar o meu casamento, não vai dar certo. Quais são os seus diálogos com você mesma? E aí, na segunda frase diz, ore, proclame a verdade a si mesma, sendo o seu próprio profeta. Ministre a si mesma, sendo o seu próprio profeta. Desfaça os acordos com a inveja,
com o ressentimento, com a promiscuidade, e não está aqui, mas eu queria te pedir nessa manhã, desfazer o acordo com a falta de perdão. Se tem alguma pessoa que você falou, olha, o que ele fez comigo é muito grave e eu nunca vou perdoar. O que ela fez comigo, ou o que fizeram com o meu filho, com a minha filha, eu nunca vou perdoar. Se você fez acordo interno sobre a falta de perdão, você está carregando um peso na sua vida. E essa falta de perdão, ela te impede de ser feliz, de viver de maneira leve. E outra coisa, ela te impede de prosperar. O perdão, ele faz a gente ficar lá no passado, paralisado. E ele te impede de prosperar e de avançar. Principalmente se você tem um acordo interno de não perdoar os seus pais, seu pai, a sua mãe. Se você fez um acordo, Eneida, do que aconteceu comigo na minha infância, se eu parar para te contar, é impossível eu perdoar o meu pai e a minha mãe. E eu preciso dizer para você que é necessário você desfazer esse acordo de falta de perdão e perdoar. Eles deram o melhor que eles tinham, nas condições que eles viviam, eles deram aquilo que eles receberam. E você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você não vai prosperar falando financeiramente agora. Você não vai prosperar financeiramente. E segundo, a sua vida, ela é uma vida paralisada, porque a Bíblia fala assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra, para que você viva dias felizes e para que tudo que você faça venha a prosperar. Então, se você tem acordos de falta de perdão, Eneida, mas eu não sinto de perdoar, eu nem quero. Perdão não é necessário ter vontade. Perdão, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. E você verbaliza isso. E se for necessário, procure um líder, um pastor, uma pessoa da sua extrema confiança, abre o seu coração e vocês façam uma oração de concordância, decidindo liberar esse perdão, para que você viva dias felizes e para que você seja uma pessoa próspera. Lu, vou ler aqui a oração que está no livro, e aí você pode fazer a oração para a gente encerrar, por favor. Diz assim, Senhor, eu aceito e eu estou de acordo com a sua vontade. Eu digo sim à proposta de vida abundante que o Senhor tem para mim. Ajude-me a romper com as crenças limitantes e com os acordos, acordos que não o honrem, e a declarar a sua verdade sobre a minha vida, que eu possa reescrever a minha história segundo o seu propósito. Amém. Lu, pode orar por nós, por favor. Amém. Paizinho querido, nessa manhã nós te somos gratas, Pai, gratas porque o Senhor tem nos trazido, Senhor, pão fresco todos os dias, Pai. E nós entendemos que tudo isso faz parte, Senhor, de algo novo que o Senhor quer construir nas nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Mas não tem como as pessoas serem impactadas, ó Deus, por coisas que nós não vivemos. Nós queremos, ó Deus, experimentar, ó Deus, a quebra desses acordos, ó Pai, que muitas vezes estão nos limitando, nos impedindo, Pai, de, ó Deus, avançar, de ocupar espaços, ó Deus, que o Senhor tem para nós, de reivindicar bênçãos que estão nos céus preparadas, Pai, porque nós não acreditamos que somos dignos delas. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero te pedir, Senhor, por cada mulher, ó Deus, que está aqui nessa hora, e cada mulher que vai, ó Deus, ouvir essa palavra depois, que ouvir essa gravação. Pai, visita, Senhor, as nossas estruturas mais profundas de personalidade. Deus, as estruturas que falam do nosso desejo, Senhor, que os nossos desejos, ó Deus, sejam impactados por Ti, por querer estar perto de Ti, Deus, que haja um desejo tão profundo, Senhor, ó Deus, daqueles inexplicáveis, ó Pai, que nos aproximem de Ti. Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor, a forma como a estrutura que faz com que nós nos relacionemos com as outras pessoas, Pai. E é através delas que nós tomamos decisão todos os dias, meu Deus. Em nome de Jesus, mas visita também, Senhor, aquilo que, ó Deus, são os acordos que
Oh Deus, nós temos para a vida, Pai, coisas com as quais nós concordamos, crenças que internalizamos, palavras, oh Deus, que se tornaram verdades e que não são verdades sobre nós. Aquilo que é a verdade, Pai, é a Tua palavra, é aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, é aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós. Deus, o Senhor conhece, Senhor, tudo aquilo que, oh Deus, nós muitas vezes ouvimos desde a tenra infância, Pai, e sem sabedoria e sem estrutura, Pai, nós assumimos aquilo como verdade, Pai. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, Senhor, que o Espírito Santo volte conosco, Senhor, naquele momento, e que, oh Deus, revisite aquela experiência, Pai, e que hoje traga um novo significado. Oh Deus, que munidas da força do Espírito Santo, Senhor, nós possamos dizer não àquilo que não é para nós, que não faz parte da nossa identidade como filhas amadas de um bom Pai que é o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, quero te pedir, ó Deus, que aquelas mulheres que necessitem, Senhor, que elas encontrem alguém, ó Deus, com quem conversar a respeito disso, Pai. Ó Deus, para quebrar, ó Deus, esses acordos, quebrar crenças, Pai. Em nome de Jesus, levanta pessoas, ó Deus, idôneas, Senhor, pessoas dignas, ó Deus, ministros, ó Deus, da tua palavra, Pai, que possam ministrar bênçãos sobre a vida dessas mulheres, mas que, acima de tudo, elas se autoministrem, Pai, que elas se olhem no espelho e que elas se vejam novas, Pai, diante de ti. Senhor, que elas se vejam sendo reconstruídas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que elas se vejam, Pai, como filhas amadas de um bom Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te pedimos nesta manhã, ajuda-nos a reescrever a nossa história, ó Deus, com as verdades do teu reino, com as verdades da tua palavra, Senhor, e as verdades do teu coração para as nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Lu. Enquanto a gente se organiza para a foto, eu queria que, antes de terminar esse momento aqui de oração, que você ficasse aí mais um tempinho e se ao longo da devocional você foi lembrando de crenças, que você escrevesse no papel uma crença que você lembra de que está internalizada e na frente dessa crença você escrevesse uma nova frase. Por exemplo, eu nunca vou prosperar, eu nunca vou ter abundância de dinheiro, sempre vai faltar. Exemplo, você vai colocar: o meu Deus é dono do ouro e da prata. A abundância de Deus está sobre a minha vida. Eu sou uma mulher próspera, eu sou uma mulher inteligente, tudo que eu faço dá certo, Deus vai prosperar. Reescreva as mentiras ou as crenças que estão aí dentro do seu coração e que muitas das vezes está guiando a sua vida. Então, vamos tirar a fotinha? Quem vai tirar? Vamos Mari? lá. Estou aqui. 1, 2, 3. Prontinho. Obrigada, Mari. Meninas, um sábado lindo para vocês. Não deixe de ter esse momentinho aí, reescrevendo a sua história, frases que você vai estar internalizando. Lembre-se que você é linda, você é uma princesa, você nasceu para prosperar. E eu quero declarar o shalom de Deus sobre a sua vida. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Você é linda e você vai viver dias felizes nessa terra. Você vai viver aquilo que o profeta Isaías fala. Deus vai transformar as suas vestes de tristeza em vestes de alegria. E aonde você mais derramou lágrimas, é aonde você vai dar gritos de alegria. E você vai ser tão feliz que você vai viver como quem sonha. Você vai dizer assim: irmã, me belisca que eu acho que eu estou sonhando. E vai ser isso que Deus vai fazer na sua vida, tá? Um beijo, viu? Amo vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Um beijo, Eneida. Beijo. Um Beijo, beijo. meninas. Tchau.